Opa! Olha, o negócio foi forte mesmo. Deixa eu baixar aqui um pouco o microfone que tá dando microfonia. Lembrando, pessoal, que nós estamos com o som aberto aqui no estúdio agora, né, Pastor Kebson, né? Para tirar a gente do calor com esse negócio. Diz que o termômetro do corpo humano está nessa área aqui, né? Quando isso aqui tá frio, né? Tem muita. Isso aqui fica mais frio ainda. Então, assim, quando quente, você abafar, aí esquenta mais ainda. Isso. É bem diferente, né? Tá você fica mais leve, mais solto. Irmã Carmen, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe. E vamos que vamos, né? Porque o tempo não espera. Com certeza. Vamos para um momento aqui de meditação. Já peço ao pastor Keps que fique antenado aí para depois cumprimentar junto a gente. O texto que a gente vai ler hoje, nós vamos começar por um salmo de Davi, que é o Salmo 39. Eu não sei se vocês sabem, mas eu carrego comigo uma missão dada por Deus, que é a frase: somos peregrino nessa terra, que justamente, você pegando as iniciais dessa frase, somos peregrino nessa terra, onde dá a sigla SPNT. Então a SPNT, ela vem dessa frase, um texto inspirado em Hebreus 11, versículo 13, né, que fala que os heróis da fé viver a sua trajetória com seus olhos fixos num tesouro eterno, né? Vivendo a sua vida sempre focada em uma recompensa vindoura. Então, essa expectação foi a expectação que, acredito, tanto o Senhor Jesus como os discípulos entenderam que a recompensa para a nossa vida estava em algo por vir da parte de Deus. Por isso que existe um texto e tantas outras informações e referências que fala que aquilo que os olhos não viu e que jamais chegou ao coração do homem é algo que Deus tem preparado para a vida daqueles que nele crê. Mas o ato de crer não é esse ato de você simplesmente colocar no seu corpo um cordão e um crucifixo, né? Tem muita gente que adota isso, né, pastor Kebson? A questão de andar com algo que venha lhe remeter que ele é um cristão, que ele simpatiza com Cristo. Mas o ato de crer é um comportamento de vida, é um estilo de vida, é uma reprodução, um testemunho contínuo, a ponto de que é uma coisa que não necessita que eu fale que eu sou cristão, mas que as pessoas em nossa volta olham para a gente e dizem: realmente essa pessoa aí é diferente. Essa pessoa brilha, essa pessoa não gosta de coisa errada, ela não se envolve com coisa errada. É tipo isso. O ato de crer é isso. E viver esse ato de crer, essa expectação de crer no Senhor Jesus, é algo que a gente vai meditar um pouco aqui nesse momento dessa palavra. O Salmo de número 39, existe o versículo de número 2 que a gente vai ler, que está assim, ó: com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então nós estamos vendo aqui o salmista Davi, esse é um salmo de Davi, que em algum momento da vida de Davi, ele pegou pensando, porque é muito fácil, pensa bem comigo, Davi era um pastor de ovelha. Se você ler a história de Davi, a trajetória dele, como foi essa ascensão dele, ele foi encontrado ali a ponto de que, ali na convocação, quando o profeta Samuel chega e pergunta para Jessé: os seus filhos são só esse? Aí, o comportamento aqui dava a entender de que Davi não fazia muita significância no rótulo da família, né? Ele fala: não, lembrei, tem o Davi, que está lá no campo apacentando as ovelhas. Então, se lembra que ele era uma pessoa à parte. Em outras palavras, talvez rejeitado, não considerado dentro daquele elo familiar ali, né? Aquele elo de status da família. E diante disso, Davi vem desse mundo de rejeição, desse mundo à parte, e vem para um momento de glória na sua vida, né? Davi foi um dos reis que mais lutou batalha e que também saiu bastante vitorioso, a ponto de conquistar aproximadamente 40 províncias. Quando fala província, é tipo você pegar
um governador de um estado e ele passar a mandar em vários estados, né? Tipo assim, uma batalha de conquista nessa dimensão. Sair do seu campo ali e passar a dominar um território muito grande. E Davi sai desse mundo, né, de rejeição ali, de oculto, e de repente passa a ser o centro das atenções. E com isso veio riqueza, veio status. Só que mesmo um homem com status, com riqueza, se sentindo realizado, existe um sentimento, uma reflexão sobre a vida que cai sobre todo mundo. Porque o nosso corpo ele é frágil, e quando a gente pega no momento de reflexão, por exemplo, hoje já falamos que 20 anos atrás eu tinha 16 anos. E o que eu fazia com 16 anos, de força, vigor, né, disposição, coisas que eu não tenho hoje, com 36 anos. Então, tipo assim, dados os momentos da vida, você pega pensando sobre a fragilidade humana e você entende que somos passageiros nesse mundo. E aí onde entra um grande peso, se não for a ajuda de Deus, se não for a fé, a esperança no Senhor, a pessoa se abate. Porque uma das situações que traz grande realização na vida do ser humano é quando ele casa-se e casa-se bem. Quando o homem ou a mulher casa-se bem, quando ele pega pensando sobre a vida, pastor Kebson, e começa a pensar, poxa vida, por que eu tenho que me envelhecer? Tô do lado de uma pessoa tão maravilhosa, a vida poderia dar um pausa, né? E a gente curtir cada momento, o porquê disso, porquê daquilo. Então são muito porquês, né? São muitos momentos de dor e fragilizado, a mente da pessoa fica, que aí onde vem o que o Senhor quer extrair da nossa vida. Davi, nesse momento de dor que ele estava vivendo, talvez uma enfermidade, Davi sofreu muita perseguição, não foi fácil. Davi, quando conquistou determinadas províncias, o próprio filho se levantou contra ele e queria tomar dele o reinado, né? Não queria aceitar as suas decisões, que não eram uma decisões literalmente só de Davi, era uma orientação de Deus. Quando Deus falou que determinado filho iria reinar, o outro, que consequentemente, normalmente era para acontecer, passar o reinado para ele, ele não aceitou e começou a levantar-se contra o seu pai. E Davi passou a sofrer uma grande perseguição pelo seu próprio filho, sem falar a perseguição que ele sofreu com Saul, né? Então Davi, ele não teve uma vida simplesmente de bonança, foi de batalhas, de pelejas. E a reflexão que a gente tira do Salmo 39, além de você pensar no fato de sermos peregrinos nessa terra, estarmos aqui só de passagem, vale a pena do que vamos nos atentar à vida. Davi disse que escolheu ficar em silêncio. Mas o fato dele ter escolhido de ficar em silêncio, e não só em silêncio, pastor Kebson, para não fazer coisa errada, mas ele ficou em silêncio, ele deixou de fazer aquilo que era correto, aquilo que era bom. Mas veio a consequência, a dor se agravou. Quando ele se calou, quando ele se acomodou, quando ele passou a ignorar determinada coisa, a situação se agravou. E eu quero perguntar para você que está me ouvindo, acompanhando a gente, qual tipo de dores que você passa e que está gerando na sua vida, talvez o pensamento de desistir, o pensamento de se acomodar. Não faça isso, porque o texto que a gente está lendo hoje, está meditando, está nos levando a entender que se calar, recuar, deixar de fazer o que é correto, pode agravar-se mais a situação. E aí é onde vem uma outra reflexão que a gente vai pegar, que é lá em Tiago, capítulo número 3, o versículo 10, diz que de uma mesma boca não pode se proceder bênção ou maldição. Não convém que isso seja assim. O texto, ele está aconselhando aos irmãos e orientando eles sobre o convívio, que uma das coisas que mais nos leva a
a completude de um julgamento é a convivência. Você não vai ter nenhum tipo de pensamento ou despertamento de raiva, de inquietação, de ira, se você não estiver convivendo um com os outros, né? Então esse sentimento, esse aflorar de sentimento, ele só acontece na convivência, né? Você vai o quê? Você vai amaldiçoar o quê? A si mesmo? Pior que tem gente que faz isso, né? Tem gente que se xinga, auto se xinga, diz eu sou fala que ele é um miserável, que ele é um desgraçado, ele automaticamente se amaldiçoa, né? Lança sobre a sua vida palavras torpes, palavras duras, palavras que vão criando cadeias e grilhões. Aquilo que a gente já falou hoje, vai semeando para colher no futuro. Aí vai se relacionar depois de ter falado tão palavras duras e nunca buscou um perdão, uma reconciliação, né, diante dessas palavras, diante desse comportamento, e envolve-se com outras pessoas, que vai virando uma bola de neve e nada dá certo. Relacionamento não dá certo por causa desse tipo de coisa, por causa de palavras, por causa de se silenciar em fazer o que é correto e às vezes se irar-se, se comportar-se de uma forma errada, trazendo para a sua vida a semeadura que vai resultar numa colheita terrível. Davi, ele dá um exemplo para nós que nós não devemos nos calar, nós não devemos ignorar o nosso chamado, ignorar as expectativas que é criada sobre a nossa vida. E ao mesmo tempo o evangelista nos aconselha e nos alerta que dos nossos lábios não pode sair palavras de bênção e maldição ao mesmo tempo. E aí onde entra a conclusão daquilo que a gente tem falado. Por outro lado, nós pegamos a história de Davi, que vem com toda uma junção, uma estrutura um tanto quanto tenebrosa, mas a convenção de Davi a Deus, ela aconteceu justamente nessa rejeição que ele viveu, nesse mundo à parte que ele viveu. Porque enquanto Davi vivia no seu mundo lá e não participando de outro mundo, ele pôde ter um encontro com Deus de Israel, no sentido de entender que Deus era poderoso, que Deus era digno de ser respeitado, de ser reverenciado. O Davi que viveu lá no seu cantinho, fora do holofote até então, foi um Davi que teve um encontro intelectual com Deus fora do comum. Porque na primeira ocasião que um adversário chamado Golias insultava o povo de Israel, enquanto insultava o povo, tudo bem. Mas para Davi, quando chegou o conhecimento dele que esse mesmo insultava o Deus daquele povo, Davi falou: quem é esse para se levantar contra o Deus da minha intimidade? O Deus que eu conheço no meu íntimo, no meu mundo. Então ele se levanta e vai lutar com esse gigante no nome desse Deus que conhece ele na intimidade. E você sabe muito bem a história. Ele obteve vitória porque ele foi guerrear com o gigante no nome do Deus de Israel. Isso é só um exemplo básico, né, de que a vida em intimidade com Deus, ela pode te levar em conquista grande publicamente, mas primeiramente você precisa viver uma intimidade com Deus. Por isso não pense que a sua vida em comunidade, que se todo mundo bate palma para você, você chega no lugar, todo mundo te conhece, né? Mas aí, você conhece Deus? Deus te conhece, né? Em outros aspectos, quando você conhece a Deus e Deus te conhece, você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como Davi foi. Davi escreveu esse salmo falando que ele decidiu se silenciar e, consequentemente, até acerca do bem, a sua dor se agravou. Sabe o que Davi está nos ensinando há mais ou menos 1000, 2000, 3000, não sei quantos anos depois aqui? É que, diante das adversidades, aquilo que nós queremos fazer, talvez é o que é mais fácil de fazer. Se calar, desistir, recuar.
Mas o que é difícil, o que Deus quer que nós façamos é nos posicionarmos para fazer o que é correto. O que é correto no nome de Deus, não é para nós e nem para quem quer que seja fora de Deus, mas para a glorificação de Deus. Que bom que Davi entendeu que a vida é frágil. Davi, ele, em toda a sua trajetória de vida, ele me ensina uma coisa, pastor Kebs, que a vida vale a pena ser vivida somente se for vivida para Deus. Porque no seu momento ali de falha, que ele tem ali uma visitação do profeta Natan, que conta que era palavra a ele, que havia um homem que tinha, um cara que tinha uma porção de ovelhas, e esse mesmo cara que era rico em ovelha foi pegar a ovelha de um que só tinha uma, e ele indignado fala: quem é esse? Vamos lá, vamos pegar esse cara e matar ele. E o profeta fala para ele: essa pessoa é você, Davi. Porque de tantas mulheres que havia sobre a sua disposição, você foi justamente se envolver com uma que pertencia a outro homem. E se você ler a trajetória, é terrível a maquinação que Davi teve, o projeto que ele teve para tentar encobrir o erro, para tentar encobrir aquilo que é errado. Davi maquinou algo terrível, irmão. Se você ler a história, você fala, foi pasmo na frieza, né, do projeto de Davi. Escreveu uma carta, falou: coloca o marido dessa mulher na linha de frente para que na batalha ele venha morrer. Tudo isso para esconder o seu erro. Irmãos, erro, falha, culpa, transgressão não é para ser escondida. Se você errou com alguém, se você magoou alguém, pede perdão, se reconcilie. Porque um abismo chama outro abismo. Davi dá o exemplo disso. Ele errou, pastor Kebson. Em vez dele consertar o erro, confessar o erro, não. Ele foi tramando para tentar encobrir. E aí onde entra a conotação de que um abismo é outro abismo. Se a pessoa insiste em fazer o que é errado, em esconder, ele vai criar uma coisa fora do comum. E as consequências que veio sobre Davi não foi simplesmente porque ele está só sendo provado, não. Era a colheita das suas ações. Davi entra na história como homem segundo o coração de Deus por causa de um comportamento. Mas não significa que ele era um homem perfeito segundo o que Deus queria. Fala que homem segundo o coração de Deus. E vale a pena pensarmos sobre isso. O que é ser segundo o coração de Deus? É alguém que atendeu a expectativa de Deus sobre algo. Davi era um ser que era falho, mas ele nunca abriu mão de viver uma vida na presença de Deus. Quando Davi foi colocado em julgamento sobre essas ações, ele falou para Deus: Senhor, tira-me tudo, mas não me tire a presença do seu Espírito. Então aí você vê um camarada que abre mão de todo o reinado, de toda a fortuna, de toda a glória, de todo status, e coloca diante de Deus a escolha de não tirar dele a presença do Espírito. Então é isso que destaca Davi. Não é porque ele era perfeito, mas ele é porque era alguém que valorizava quem Deus era, a presença de Deus na sua vida. Que pena que Davi, nas suas escolhas, em dados momentos, escolheu tão mal. Mas também serve para nos alertar que não somos perfeitos. Mas aquele que é perfeito através de Cristo Jesus, se dermos lugar, ele vem habitar na nossa vida, né, pastor Kebs? Conclua aí. Com certeza, né? É uma palavra bastante abençoada aí para nós, para nossa reflexão, para que nós possamos entender sobre o peso que há nas nossas escolhas, né? Davi, ele se escolheu se calar, ficar quieto, e as consequências veio diante das suas escolhas. Assim como também ele decidiu lutar ali com aquele gigante, né? E Deus deu vitória para ele. Ele decidiu se comportar como alguém que estava ali na presença do Senhor, e todas as vezes que ele foi ali na direção, conforme a palavra do Senhor tinha instruído ele,
ele teve sucesso e colheu isso também, né? Mas quando ele também decidiu fazer aquilo que não agradava a Deus, as consequências veio também. Então, o que nós aprendemos com essa palavra é: cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com o que você tem escolhido, porque o que você escolhe hoje será fruto do que você irá colher amanhã, vamos dizer assim. Então, é uma palavra muito abençoada, muito edificante, que venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para nós refletirmos sobre o posicionamento, sobre as nossas atitudes, sobre muitas das vezes o nosso silêncio, porque o povo diz que quem cala consente, né? Então, às vezes você sabe das coisas erradas, mas permanece ali fingindo que não sabe de nada, ou às vezes você foi ali magoado, ferido, e aí você fica calado, sofrendo calado, e às vezes isso não vai te trazer uma consequência, uma enfermidade, uma depressão, algo que vai trazer um mal para a sua saúde, até mesmo sua saúde mental. Então é importante a gente se posicionar e reconhecer que cada escolha nossa vai ter uma consequência. Verdade, verdade. Então, queridos, essa é a mensagem que fica para hoje. E se atente à referência que a gente deu em Tiago, capítulo de número 3, versículo 10. Que da mesma boca não pode sair maldição ou bênção. Se você, no seu dia a dia, está proferindo muitas palavras obscuras, palavras malditas, né? Famosas palavras malditas, xingamentos, então da sua boca está saindo palavras negativas, que vai resultar sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre você. Eu me lembro que na minha juventude, a gente, dados a cultura familiar, a gente tinha muito essas palavras, né? Hoje em dia, para mim é horrível quando eu ouço alguém falar sobre tal palavra, né? Hoje, graças a Deus, o Evangelho ele liberta. O atentar ao Evangelho ele nos transforma, né? O Evangelho ele é como uma água que jorra do trono de Deus ao nosso coração. Na medida que você vai lendo, você vai se atentando, ele vai gerando na sua vida essa transformação. E quando você sabe o que é errado, né, pastor Kevs? Com certeza. Você sabe o que é obscuro, o que é das trevas, e você não quer aquilo para sua vida, você começa a se policiar. Você pode até, por exemplo, eu sempre costumo falar com os amigos, por exemplo, quem é que não sabe diferenciar que tem uma mulher que passa na rua, talvez está até vestida chamativa, e muitos dos homens olham desde quando ela surge até ela sumir. Mas para uma pessoa tratada, lavada pelo remido do sangue do Cordeiro, com os olhos santificados, aquilo ali não chama atenção, aquilo ali não lhe atrai, e por aí vai. E assim tem que ser muitas coisas na nossa vida, as oportunidades do que é errado, tudo isso ela tem que brilhar dentro de você, e não são coisas que você tem simplesmente num estralar de dedo. É bagagem que você vai adquirindo na medida que você vai querendo. Você só ajunta tesouro para a sua vida quando você deseja, você trabalha para aquilo. Então, assim, o enriquecimento de santificação, de salvação, de pureza, é algo que você deseja ter e você busca aquilo. Você precisa jejuar às vezes para libertar você dos pensamentos negativos. Tem gente que do nada se encontra, pastor Kebs, pensando na sua própria morte, né? Pensamentos, por exemplo, tem gente que, eu já vi relato de pessoas que vai viajar e ele se imagina que morre de acidente. Então, assim, são campo de pensamentos que está ali sendo induzido por algum campo de obscuro que você precisa romper e vencer através do jejum, da oração, do clamor, né, do derramamento diante de Deus. Então, assim, são vários tipos de pensamento. Então,
Sim, entenda que o mundo espiritual ele é uma batalha, e uma batalha constante. E que a santidade é algo que se obtém por você desejar. Não é simplesmente desejar, é você desejar a ponto de você almejar, né? De andar em direção. Você fala, onde é que tem santidade? Ah, tem em tal lugar. Você vai. É o famoso aquele período, né? Tem uma vigília ali, tem uma consagração, tô lá. Tem um culto ali abençoado, vou também. Então, assim, pessoas que vão ao culto, que vai nesse tipo, no comportamento cristão, são pessoas que estão buscando aprendizado no Senhor, estão buscando o famoso poder, né? Ser revestido de unção, batizado com o Espírito Santo, né? Inclusive, a gente vai passar aqui, através dessa programação, está trazendo a entender a eficácia, né, pastor Kebs, de você buscar ser cheio do Espírito Santo, como uma multidão de erros que está na sua vida pode simplesmente fugir num estralar de dedos, simplesmente pela experiência de você ser cheio pelo Espírito Santo. Porque o que é santo, ele vem para te santificar. E é óbvio que as trevas batem em retirada, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos finalizando por aqui. Com oração, como sempre. Eu começo a orar, o pastor Kebson concretiza, no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu te glorifico por esse momento. Eu te exalto por mais uma vez o Senhor fazer possível estarmos aqui. A tua palavra foi pregada e eu peço ao Senhor que o Senhor cele a tua palavra, que o Senhor envie ela com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, conforme diz no livro de Isaías, e ela produza o resultado para o qual foi mandada pelo Senhor, que é gerar vida, e vida em abundância, vida em eternidade. Que o Senhor transforme o coração deste homem, o coração dessa mulher, que o Senhor transforme esta família, transforme o projeto dessa família, que talvez até então o projeto era para dar errado, mas a partir de hoje vai dar certo, porque essa pessoa vai fazer as escolhas certas, vai andar em direção certa e não vai cruzar os braços, porque o Senhor ama quem é forte, quem é determinado, quem não recua. Não deixe essa pessoa recuar, não deixe essa mãe de família retroceder, por causa dessa influência maligna, está planejando desfazer essa família que outrora ela acreditava que era o Senhor que tinha dado, e de fato foi, mas pelos ataques malignos, ela está pensando em desfazer essa família e tomando uma decisão errada. Por isso, ajuda a fazer a escolha certa. E para este homem que está desesperançoso e não está mais se sentindo o provedor desse lar, eu peço ao Senhor que lança por terra esse pensamento e encha ele de vigor, abra porta e que ele possa se sentir o vitorioso no Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, meu Deus, nessa tarde, Pai. Nós glorificamos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui para celebrar o Teu nome, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, meu Deus, e nós apresentamos, meu Deus, cada um, Pai, que está ouvindo essa programação. Eu não conheço, meu Deus, mas o Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, visita nessa tarde, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, Senhor, essa criança, meu Deus, aonde tiver alguém, Senhor, ouvindo essa programação, que a Tua graça e o Teu poder, Senhor, vá de encontro, meu Deus. Ajuda, Senhor, o Teu povo, Senhor, a fazer as suas escolhas, Senhor. A fazer as escolhas, Senhor, que vão produzir, Senhor, vida, vão produzir, Senhor, alegria, vão produzir, Senhor, salvação, meu Pai, na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, Senhor, para que eles possam ver, Senhor, o que o Senhor tem separado para cada um, Senhor, e que dessa boca, meu Deus, possa sair apenas palavras de bênção, meu Pai, que possam ser pessoas que abençoam a sua casa, os seus filhos, Senhor,
mesmo quando estiverem passando por momentos difíceis, meu Deus, e que a tua graça, Senhor, continue, Senhor, sendo derramada, meu Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa programação, meu Deus. E se por acaso, meu Deus, tiver alguém, Senhor, na sua casa e aonde estiver, meu Deus, com o coração aquebrantado, disposto, Senhor, a te entregar, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, consagrando, Senhor, escrevendo o seu nome no livro da vida, meu Deus. Perdoa, Senhor, os seus pecados, Senhor, e escreve, meu Deus, uma nova vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida, Senhor, que estamos aqui, Senhor, orando a Ti, Senhor, fazendo essa programação, a vida do irmão Josinei, meu Deus, a minha vida, que o Senhor esteja guardando, livrando, Senhor, e nos protegendo de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, essa programação, que a Tua graça e o Teu poder, Senhor, continue sendo, Senhor, canal, Senhor, de bênção sobre a vida de cada um, Senhor. E assim nós oramos, Senhor, crendo, Senhor, que o Teu poder e o Teu agir, Senhor, está, Senhor, trabalhando, Senhor, na vida daqueles que crêem, Senhor, daqueles que acreditam, meu Pai. É o que nós oramos e crendo, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um, Senhor, de cada detalhe, Senhor. Entrega, Senhor, a vitória, a bênção na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. A gente volta semana que vem. E na sexta-feira com o pastor Kebson, aqui o programa Cidade Adora. Tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando a você que tem as programações da Igreja do Altíssimo, né, pastor Kebson? Isso, hoje nós voltamos à programação normal, né, dos nossos cultos, porque estávamos aí no período do veraneio, e ali como tá na avenida principal ali, para a segurança dos irmãos, nós tínhamos suspendido os cultos do final de semana, então agora já está tudo normal. Quarta-feira, culto de ensino da palavra, culto da palavra. Sexta-feira, culto de cura e libertação, e no domingo, culto da família. E lembrando que domingo nós teremos o culto em comemoração ao Dia dos Pais. Então você é o nosso convidado especial para estar conosco num desses dias, especialmente hoje, culto de cura e libertação, e no domingo em comemoração ao Dia dos Pais. Perfeito, perfeito. Ó, pessoal, fique com Deus. A todos os aniversariantes, um feliz aniversário, que Deus abençoe. Parabenizando aí também já todos os pais, né? De domingo é o Dia dos Pais, então nós já queremos aqui parabenizar todos os pais aí que estão ouvindo a programação do Cidade Adora. Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre vocês de todo mal. Perfeito. Domingão, dia 10, Dia dos Pais, viu? Comemore-se na Igreja do Altíssimo, Rua Transaraguaia, próximo ali à mercearia do vovô. Tchau, tchau.